todos os países no mundo, esse sempre foi o nosso sonho de viajar de motorhome. Chegamos na Islândia para explorar esse país por 11 dias, dirigir mais de 2.000 km por todo o país em uma van 4x4. Essa série de vídeos viajando pela Islândia de motorhome começa hoje e já começa com grandes emoções. Tá explodindo. A gente olhou, gente, tá muito forte, mas assim, de ver a olho nu. E essa aventura começa em Madrid, na Espanha, onde a gente pega um voo de pouco mais de 4 horas rumo à capital da Islândia, Reykjavik. Já entraram na nossa comunidade. A Islândia é um dos menores e menos povoados países do mundo, mas certamente um dos lugares onde a natureza é mais impactante. O nosso voo da Espanha para cá chegou à noite e é no dia seguinte que a gente pega o motorhome que vai ser a nossa casa por 11 dias viajando pela Islândia. Gente, o que rolou ontem? Dudinha fez a reserva do hotel para novembro, nós estamos em outubro. A gente chegou aqui 00:30, 00:40, e aí pelos sites desses aplicativos de reserva a gente não conseguia reservar porque não mostrava nenhuma disponibilidade de hospedagem, porque já tinha passado do dia que a gente chegou, né? Já era 00:40. E aí a gente teve que pedir por um táxi pra trazer a gente pra um hotel aleatório, porque os hotéis aqui vários não têm recepção, os mais econômicos. E aí por sorte a gente conseguiu um quarto de hotel pra passar essa noite, porque hoje começa a nossa grande aventura. Vem aqui, Ellen. Já estamos equipados, tomando um cafezinho. Nossa senhora, aí vai pro Polo Norte. Tá frio, tá? 3 graus lá fora e agora começa a nossa aventura de motorhome pela Islândia. A gente alugou o nosso motorhome para essa aventura de 11 dias dirigindo pela Islândia com a empresa Kuku Campers. E o escritório deles fica perto do aeroporto, o que é excelente, já que a gente dormiu perto do aeroporto na noite passada. O link para vocês verem preços e modelos de motorhome para aluguel tá na descrição do vídeo. Okay, so here inside we have 3 cables to connect car to electricity at the campground. This one goes to the car, this is extension, and blue one goes to electricity at the campground. Pegando algumas coisas que a gente alugou. Tá frio, meu amor. Tá muito frio, tá? Travesseiros, cobertores. Isso aqui é um inversor que a gente tem que testar se funciona. Gás para cozinhar. Cadeiras. E eu tenho que pegar lá 2 sacos de dormir. E aí eu acho que vale dar uma passada na lojinha que eles têm lá de doações, que vão ser importantes, comidas, porque aqui, meu amigo, a coisa é muito, muito cara. A gente precisou pegar um táxi do hotel que a gente dormiu pra cá. Deu o quê? 5 minutos? Nem isso, eu acho. Deu R$75. Era muito perto, 2 caro. quilômetros. É um dos países mais caros do mundo e a gente já tá vendo isso. Vou lá pegar o resto. Mas assim, gente, embora seja um país caro, dá pra você fazer de uma forma mais econômica. E essa forma mais econômica, muito provavelmente, é alugando um motorhome. Porque você paga, né, enfim, tem um preço ok. E você consegue dormir dentro da casa e ainda ser a sua forma de transporte. Se você ficar mais tempo aqui, eu acho que é um jeito muito legal de conhecer o país. E eu acho que sai um pouco mais econômico do que ficar em hospedagem, pelo que a gente pesquisou. E eu não achei, assim, as coisas no aluguel tão caras. Então, por exemplo, pra alugar cadeira, é 7 euros a cadeira a viagem inteira. Pra alugar toalha, 7 euros a toalha a viagem inteira. Então eu achei bem justo o preço aqui das coisas da Kuku Campers. Parece uma empresa bem legal. Curti bastante. E olha que legal a lojinha que eles têm ali dentro que você pode pegar as coisas. E, gente, nós pegamos o motorhome mais alto porque vão ser 11 dias. Então a gente achou melhor ter mais espaço, mais conforto, né? Mas eu tava doido para pegar esse carro aqui, ó. Doido. Inclusive a gente primeiro fechou esse carro e depois mudou de ideia. Porque esse carro aqui é lindão. Tá aberto, inclusive. Vou aproveitar e vou mostrar já que tá aberto. Só que daí dormiríamos nessa parte de trás apenas, apesar de muito conforto na frente. Porque ele é lindão, a nova Defender. O único problema desse carro aqui seria para acomodar a sua duffel, suas malas, entendeu? Só de mala a gente ia ocupar o carro inteiro. E olha quanto espaço que tem aqui atrás, ó. Eu botei a nossa mala, botei as 2 cadeiras de camping e ainda vou botar as 2 malas de mão, super tranquilo. A gente ainda vai fazer um tour completo dessa nossa casinha aqui pelos esses 11 dias de Islândia, ainda nesse vídeo, então fica aí. Mas se você tá querendo vir pra cá
e está querendo alugar um motorhome, que é uma excelente forma de viajar, tem várias coisas que a gente precisa se preocupar, porque aqui é um país com vários desafios aí, né, rios e tudo mais. E ele, na entrada dele, nos explicou como, né, se a gente for cruzar rio, esse carro aqui é um carro 4x4, né, ele tem a possibilidade de cruzar rio, porque vocês viram, tem um snorkel aqui na frente, mas ele explicou que a gente tem que entrar no rio, ver se está da altura do joelho, e aí sim a gente pode cruzar o rio, né, num formato a favor da corrente. A gente espera que isso não aconteça, veremos. Você tá muito doido, você tá querendo cruzar rio, entrar no rio pra medir o rio. Mas é o jeito, né? Desse gelo. Mas enfim, então tem uma série de coisas que a gente precisa cuidar em viajar. Seguro, por exemplo, também é muito importante, né? Mas enfim, nós alugamos esse carro aqui, grandão, né? Como eu falei, mais conforto, mais alto pra gente ficar aqui dentro, com aquecimento. Mas essa Defender que eu mostrei aqui do lado também tem aquecimento, então você pode né, ficar tranquilo aí com relação ao frio. Só que eles têm vários outros carros. Eu vou deixar o link para Kuku Campers aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada nos carros, nos preços e tudo mais. Mas a gente amou. Lá dentro tem uma lojinha com as coisas que as pessoas compraram e não usaram e deixaram ali. Então a gente vai lá ver o que a gente consegue pegar para não precisar ir no mercado e gastar uma fortuna aqui. Ó, gente, como eu ia falando, tem vários carros de vários tamanhos, né? Esses aqui são vans um pouco menores. Ó, gente, por exemplo, essa vanzinha aqui, uma van pequenininha, então se você, né, quer fazer de uma forma mais econômica, tem essa possibilidade dessa van menor. Tem carros, né, 4x4, você pode alugar também. Enfim, link da Kuku Campers na descrição para vocês darem uma olhada nos carros que eles têm disponível, nos valores também. E a gente vai começar então a nossa aventura. Mas antes, uma passadinha ali no shopping para poder pegar comida e não ter que gastar no mercado. Eu tive que pedir ajuda pra eles pra entender o que são as coisas. Tipo assim, isso aqui. Presumi que era um azeite. Mas é um óleo vegetal, alguma coisa assim. Porque não dá pra entender absolutamente nada dos rótulos. Uma massinha? Vamos pegar essa massinha aqui. Aproveita tudo que tá aí. Tem pão ali, ó. Pão, mas pão será? Pega aquela boa. Claro, pega tudo. Ó, pão. Não gastar nada. Ó, torradinha. Café. Olha só a quantidade de café que tem aqui. Azeite. Gente, peguei até chá de hortelã, tá? Tô arrasando nessas. Molhinho de tomate. Pega um peixinho? Acho que sim, né? Claro, pega tudo. Pesto. Absolutamente tudo. Maçã. Ai, gente, eu vou pegar essa massa aqui também, ó. Tá bom, né, velho? Cereal, você quer? Pega, quero tudo. Não tem o que eu não quero. Shampoo, tem lá embaixo também shampoo. Será que cereal a gente não come tanto? Não, então não. Tem até roupa, gente, que a galera deixou aqui. Shampoo. Muito legal. Nossa, eu tô muito pronta pra essa aventura. Gente, então, primeira parada, antes da gente fazer um tour dessa casinha pra vocês, vai ser um supermercado. Eu já tinha pesquisado, mas eu confirmei com eles, qual é o supermercado mais barato? Acho que não existe supermercado barato. Eu perguntei qual é o mais barato. Ele falou, é o bônus. Ele falou, você vai reconhecer, é o Porquinho Rosa. Então a gente vai lá pra primeira parada, supermercado Porquinho Rosa. 6 minutos daqui, a gente vai dirigindo esse carro. E eu vou falando um pouco pra vocês sobre esse carro, sobre os nossos planos pra Islândia, o que a gente vai fazer nesse dia de hoje, a nossa primeira chegada aqui. Nesse momento, estamos partindo 11h33 da manhã, saindo daqui de perto do aeroporto. Então o escritório da Kuku Campers fica aqui perto do aeroporto. E eles te buscam no aeroporto, que vai te economizar uns bons dinheiros aí, tá? Então, se você vai chegar no aeroporto, você consegue marcar o transporte deles para pegar lá no aeroporto e leva também. Então uma excelente alternativa, vem pra cá, pertinho do aeroporto. Não precisa ir pra capital. A capital da Islândia, Reykjavik, a gente vai passar por ela daqui a pouco. Ela fica a alguns quilômetros daqui, né? O aeroporto é um pouquinho afastado, então a gente tem isso. A gente já ficou perto do aeroporto ontem à noite, porque a gente sabia, né, que o escritório da Kuku Campers e de várias empresas de aluguel de motorhome aqui nesse lado, pertinho do aeroporto. Então, uma boa dica. Mas enfim, vamos encontrar o Porquinho Rosa. Vamos pro primeiro mercado, adoro mercado, vocês sabem. Mas mercado na Islândia vai ser caro, meu amigo.
vou mostrar pra vocês como vai ser isso e começar as nossas aventuras por esse país incrível. Minha maior preocupação no mercado é conseguir entender o que eu tô comprando, porque as placas aqui, gente, não dá pra entender absolutamente nada. Nossa, ele viu o porquinho de longe. Ele tá preocupado com quantos eurinhos ele vai gastar. Euros não, né? Qual que é a moeda? Coroa? Coroa. Quantas coroas ele vai gastar? Uma curiosidade, ele falou, ele explicou pra gente que a prioridade de quem tá na rotatória é de quem tá na faixa de dentro. Então se eu tô na faixa de dentro e quero entrar, a preferência é minha, o cara que tá fora tem que esperar e ver e não entrar. Aqui eles têm carrinho então de mercado também. Nossa gente, que novidade. Eu acho que isso aqui deve ser bem-vindo. Inganku. Inganku. Não, acho que não. Igankoku. Não, acho que não. Gente, vai ser um desafio. Eu ia comprar um donut pra gente comer agora, mas eu não tenho ideia de que é. Se é chocolate branco, se é, enfim, limão. Só os números dá pra entender. Não, isso aqui data de validade, provavelmente. Como é aquele pão? Depois a gente pega mais pão? Não, quanto pão. deu aí? Pão? Cara, isso aqui dá uns 10 reais o pão. Esse aí não tá caro não. Tá não. Eu acho que assim, o Brasil as coisas também não estão lá muito baratas. Aqui também, assim, aqui é outro padrão de caro. Aqui, por exemplo, esse bolo tá 24 reais. Gente, se eu demoro em mercado, imagina em mercado que eu não entendo nada. Oh meu Deus, que dia incrível vai ser hoje. Ó, 20 reais esse pacote de granola. Mas tá com a cara boa, tá? Vou levar. Ó gente, pra quem não sabe, vou dar um hack. O iPhone, quando você agora atualizou, você consegue fazer conversão. Você vai aqui embaixo, olha, clica em conversão e aí você pode fazer conversão de peso, de moeda. Não, esse aqui tá é bem legal. 135. Então, por exemplo, agora 300 coroas dá 12 reais. 20 reais cada pacotinho de cogumelo. Aqui tem uma área só de fruta e verdura. Pra vocês terem uma ideia, cebola, que é uma coisa mais comum. O quilo tá 8 reais. Gente, algumas coisas universais, né? Uma Coca-Cola 500 ml, R$ 7,34. Nutella, R$ 33. 1 quilo de carne moída, R$ 64. Ovos, meu amor, fala. Um pouquinho mais de 20 reais a dúzia de ovos, mas eu vou levar. Levo uma dúzia ou duas? Uma tá bom, depois a gente leva. Porque eu não aguento mais ficar nesse mercado. Dá um estrago, tá? Quero ver quanto vai dar essa brincadeira. O cartão da Nomad tem que estar bem abastecido para encarar esse mercado aqui, porque eu acho que não vai ser barato essa brincadeira. Mas vamos pro caixa e vamos descobrir isso agora. Manteiga. E aí, como é que você vai achar o peso da banana? Cara, como é que é a banana, sei lá. Não dá pra entender nada. Já pagou. Já pagou? Nossa, muito eficiente, tá? Deus, será que a gente pode ir embora? Tá dizendo aqui que a gente conclui a compra? Tá escrito aí, pode ir embora. Seu cartão da Nomad foi aceito. Tá, me passa as coisas aqui. Tá, peraí, um pouquinho. Me passa aí a água. Gente, essa compra deu 15 mil... Quanto foi? 15 mil? 15.989. 644 reais, dá pra ver? Eu achei salgado. Mas, gente, eu comprei bastante coisa, tá? Minha Sim, sim. Enfim, aqui é um lugar caro, a gente vai ficar 11 dias, faz parte, né? Então, tá no plano. Mas, ó, vocês viram que a gente pagou com o nosso cartãozinho da Nomad. A gente tá rodando o mundo aí, testando e aceitando em tudo que é lugar que a gente passa. A Nomad é uma conta global, aceita em mais de 180 países, então se você vai viajar para algum lugar do mundo, você vai precisar pagar suas coisas e o cartão, a conta global da Nomad é a melhor forma de fazer isso. Você transfere em reais para sua conta Nomad e aí você faz a operação de câmbio dentro do aplicativo e aí está pronto em segundos ali. A gente fez hoje para pagar as coisas, tava sem dinheiro, fizemos a transferência, em segundos já estava pronto para a gente pagar. Aqui na Islândia, pelo menos, aceitando em tudo que é lugar, né, muito, muito fácil, muito prático de usar. Mas mais do que essa facilidade e economia que você tem, porque a conta da Nomad é mais barato do que você usar cartão de crédito em razão do imposto, ou mais barato do que casa de câmbio, mais prático também, porque você não precisa ficar andando com dinheiro. Tem uma grande vantagem muito bacana que é o seguinte: a sala VIP
do aeroporto de Guarulhos, da Nomad, é uma das melhores. É açaí, milkshake, pão de queijo, brigadeiro, salada para quem gosta, cerveja, enfim, uma série de coisas muito gostosas, muito maravilhosas. A gente tem viajado bastante enquanto a gente está sem o nosso motorhome de avião e a gente sempre dá uma passadinha lá, vocês já viram em vários vídeos e eu super recomendo. Se você quer abrir a sua conta na Nomad, escaneie esse QR Code aqui ou use o link na descrição e usando o nosso código GET20 você ganha até $20 de cashback na sua primeira transação. E uma outra vantagem do cartão da Nomad, além da sala VIP e de você economizar nas suas viagens, é que se você abrir o aplicativo e for lá no fim, você vai ver que você tem desconto em chip de celular na sua viagem, em seguro viagem, hospedagem, no Booking.com, você tem cashback nas lojas da Disney, cashback em várias outras coisas que são legais para sua viagem. Então, além dessas vantagens, também você ganha um desconto na hora de fechar algumas coisas para sua viagem. Gente, a galera aqui tem sede de viver, sede de conhecer a Islândia, não queremos parar pra nada. Então vamos fazer um sanduíche pra seguir, porque hoje ainda a gente vai mostrar pra vocês um lugar muito incrível, eu acho. Uma coisa que eu sinto falta da nossa casinha é a passagem da cabine pra casa. Vou colocar aqui. Nossa, muito bom esse pão, tá? Gente, estamos chegando então na capital da Islândia. O aeroporto aqui fica mais ou menos uns 40 minutos, então não é tão pertinho, mas a gente viu ontem no aeroporto que tem opções de ônibus que saem de lá. E aqui é onde, pelo que a gente estava pesquisando, a maioria das pessoas que moram na Islândia vive. É a capital e também a cidade mais populosa. E estamos curiosos para dar uma volta para ver como é a cidade. Tá aqui uma aventura que a gente queria muito viver, viajar de motorhome pela Islândia. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai conhecer rapidamente a capital do país, Reykjavik, e mostrar um pouco dela pra vocês. E aí, está se encontrando com as placas, Aletios? Então, os caras, se eles não colocarem inglês, não tem a mínima chance. Gente, essa época que a gente tá vindo pra Islândia não é alta temporada é no verão, que dizem que tudo fica um pouco mais cheio. A gente tá no início da baixa temporada, mas ainda não é inverno. E está um frio, então imagina o inverno, que não deve ser esse lugar. Ponto positivo dessa época do ano é que a gente consegue, né, tem mais chances de ver a aurora boreal, tomara que a gente dê sorte nos próximos dias, mas ponto negativo é que já começa a fazer mais frio. Não tem a mínima chance de eu conseguir falar o nome da igreja, então ela vai pra tela. Mas essa igreja, ela é inspirada nas colunas de basaltos que a gente vai mostrar para vocês ao longo dos vídeos aqui da Islândia, que são impressionantes. Então vocês veem que a arquitetura lembra um pouco isso. A Hallgrímskirkja é uma das construções mais icônicas da Islândia e um dos pontos turísticos mais visitados de Reykjavik. Essa igreja luterana, com seu design único e imponente, é visível de praticamente qualquer ponto da cidade, sendo também o edifício mais alto de Reykjavik, com cerca de 75 metros de altura. Vários deles vão perder também. E a gente saiu da região da igreja, muito bonita, por sinal, e estamos caminhando aqui pelo centro, pelas ruas principais, indo em direção ao Porto Velho de Reykjavik para mostrar para vocês. A Islândia tem uma população pequena de cerca de 376 mil habitantes, sendo que mais de 2/3 vivem na capital Reykjavik, ou nos seus arredores. Um fato curioso é que Reykjavik é a capital mais ao norte do mundo. Precisamos sacar porque o pessoal falou que tem que ter dinheiro nos campings, provavelmente. Pra tomar banho só, né? Eles falaram que aceita cartão, mas pra banho tem que ter um dinheirinho. Aí a gente botou nosso cartãozinho da Nomad, vamos sacar, mas o meu desafio eu vou sacar em islandês, tá? Olha aqui, eu tenho opção de fazer em inglês ou em islandês. Pretinho, vai dar erro, você vai sacar dinheiro que você não sabe o que é. PIN. Não, mas se liga, você tem que ir pegando as informações. PIN, número. Pretinho, a chance disso dar errado é muito maior do que de dar certo, mas tudo bem. Põe aí o PIN. PIN, número, tá escrito ali, já peguei. Celular, puta aí, fudeu. Não chuta, dá errado. Celular. Não, veio lá. Nossa, você pode sacar 10 mil? Ai, peraí. Caramba. Não vou sacar tudo isso. Outro valor tá escrito aqui, provavelmente. Geralmente confirmado tá no lado direito. Ah, não é possível que você vai conseguir assim fácil. Ó, tá. Quanto vai dar em dólar, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pra galera ver.
$23 eu vou pagar. Vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam, né? Confirmar, provavelmente no lado direito confirmar. Cara, se der errado, a gente vai rir muito de você, tá? Contando suas cédulas, deve estar dizendo ali. Olga, mas mesmo cédula. Ele tá piscando tudo. Será que deu errado? Tá chamando a segurança. Retirar cartão. Não. Não era retirar o cartão, porque o cartão tá preso ainda. Tá contando suas cédulas. Tirei o cartão. Deu errado, meu amor. E? Nossa, eu não acredito. Por um segundo eu achei que tava Não, achei que já tava errado também. chamando a polícia e tal. Quem diria? Para mais dicas, Arrasou! Em nenhum momento a gente se preocupou com o carro. Porque a gente estava vendo que a Islândia é considerado o país mais seguro do mundo ou um dos países mais seguros do mundo. Tem pouquíssimos casos de crimes graves aqui. Então, deixamos as coisas aqui bem de boa. E uma outra curiosidade é que aqui, né, no país inteiro moram mais ou menos 390 mil pessoas. E o que eu achei bem legal é que a Islândia foi um dos primeiros países do mundo a ter uma presidente mulher. E dizem que eles têm políticas muito legais de igualdade de gênero e igualdade salarial por aqui. Mas agora eu tô pronta pra me isolar pra ver a aurora boreal, Alexios! Bom, gente, seguinte, a situação é que temos algumas horas de carro para mostrar a primeira atração para vocês aqui da Islândia, fora da cidade, claro. E a gente precisa fazer um tour desse motorhome para vocês ainda nesse vídeo e mostrar essa atração, ir pro camping, que eu acho que é bem legal, onde a gente vai dormir essa noite. E também tem mais uma coisa que é o seguinte: será que vai rolar a aurora boreal essa noite? A gente tava olhando o aplicativo. Seria muito épico. Aqui, pelo menos, em Reykjavik, o céu tá aberto. Mas vamos ver mais pro interior e vamos ver se você sabe, né? A gente já explicou em outros vídeos que a gente fez aqui do canal. A aurora boreal precisa de céu limpo e precisa de tempestade solar rolando, né? Que é o que causa a aurora boreal. Não vamos criar muitas expectativas porque a gente não tem certeza, mas... Não vamos criar muitas expectativas, mas eu tava olhando, tem uma previsão de aurora, né, que mostra a escala da aurora, se é baixa, alta, e a escala pra hoje é tipo 9. 9 de 10. Então, isso diz respeito à força da aurora, né, tipo, quão forte vai ser a aurora, porque tem bastante aurora aqui, mas nem sempre é uma aurora forte. E se o céu estiver aberto, eu acho que tem grandíssimas chances da gente ver, mas eu não quero criar expectativas. Vamos pro nosso próximo destino, então? Bora. E esse destino fica a exatamente 81 quilômetros, 1h30 dirigindo pelo interior da Islândia. Previsão de, no mínimo, paisagens iradas para mostrar para vocês. Hold on and let me finish. Back there, I lost myself again. Maybe I tried and died 1,000 times over. Only time will tell. It won't be over. It's never over. Now I let my feelings in. It won't be over. It's never over. Now I let myself begin. Loving you, it won't be over. It's never over. Now I let my feelings in. E a gente tá nesse primeiro dia, a gente percorrendo uma região que chama Golden Circle, Círculo Dourado, que é uma região muito bonita e muito visitada da Islândia porque fica próximo da capital, que é onde fica o aeroporto que a maioria dos voos chegam. E é bem legal que a Islândia, ela tem muita atividade geotérmica. E o atrativo que a gente tá indo conhecer tem a ver com isso. E o que é interessante dizer também é que a Islândia é um dos maiores produtores de energia limpa do mundo. Por conta dessas atividades geotérmicas, eles conseguem produzir muita energia. Faltam 12 minutos pra gente chegar e mostrar isso pra vocês. E o dia inteiro eu falei com ela que eu achei curioso. Quando a gente chegou aqui, meio-dia a gente foi, né, fazer as coisas, alugar o motorhome, eu falei, gente, a gente tem que correr pra dar tempo de fazer tudo. Porque como a gente tá muito ao norte, o sol fica baixinho o dia inteiro. Aí dá esse tom de fim de tarde, de pôr do sol o dia inteiro. Mas agora já está dia acabando, 5 da tarde, a gente tem que chegar nesse atrativo, porque se tudo der certo, a gente vai mostrar isso pra vocês. E ainda no fim do dia vamos torcer pra ver se a gente vê uma aurora boreal. Chegamos. Vamos mostrar um pouco da magia desse lugar pra vocês.
Ah, mas seguinte, nesse momento, 5h30, frio, meu amigo, só com jaquetão na rua. Você vê a diferença na vestimenta e logo vê quem é ártica e quem não é, né, Alex? A Islândia é a terra do fogo e do gelo, e a parte do fogo está embaixo da terra. Vulcões ativos, águas termais e muita força vindo de dentro do nosso planeta. A gente teve 2 momentos muito marcantes na nossa viagem que a gente viu geysers, né? Um no Atacama e outro que foi muito legal, que foi em Yellowstone. Por que que aqui é tão especial? O termo geyser veio daqui, gente. Primeira vez que foi usado na literatura foi por causa do geysir, no século XIV tem o primeiro registro disso. E o termo geysir, né, que é um dos geysers que tem aqui, vem de um termo islandês que chama geyser, algo assim, que significa jorrar. Então o nome geyser veio desse geyser que fica aqui e que infelizmente não é mais tão ativo como era antigamente por conta de atividade humana de utilização dessa água. Mas aqui tem um outro geyser que é bem ativo que a gente consegue ver. Louco, né, gente? Natureza é um negócio. E isso acontece por conta da atividade geotérmica. Então a água do subsolo, né, fica muito quente e aí com a pressão ela sai para fora da terra. Muito interessante. Ponto positivo dos geysers aqui é que não paga para entrar também. Então você só chegar aqui que você consegue ver. E a gente ia mostrar para vocês um outro lugar hoje. Só que isso envolve botar um biquíni, uma cuequinha e o sol se pôs, então a gente vai deixar isso para amanhã. Agora a gente tem que achar um lugar para dormir, estacionar nossa casinha e fazer um tour mostrar para vocês. Uma coisa sobre a Islândia, você só pode dormir em campings aqui, não pode fazer o wild camping, então que a gente gosta muito de dormir no meio do nada. Não tem nem como arriscar, porque imagina o precinho da multa aqui. Então é proibido, todo o país só dormindo em camping. Então, por isso que a gente tá de olho num camping. Um dos campings fica a 27 minutos de onde a gente quer ir amanhã, primeiro horário. O outro fica a 25 minutos, só que fica aqui do lado. Eu iria pra esse, que é aqui do lado. Mas eu nem vi qual que é melhor. Gente, tudo estrategicamente pensado, a gente vai pra um camping que está a 6 minutos daqui. Nossa, muito pertinho. E ele fica próximo de uma cachoeira linda que a gente já queria mostrar pra vocês também. Que seria, talvez, no próximo vídeo. Só que se tiver aurora boreal à noite e a gente puder fotografar e mostrar a aurora boreal na frente dessa cachoeira, quem sabe, né? vai ser. Eu tô falando vamos aqui, criar expectativa, entendeu? Você não já é, tá não querendo. não é nada planejado. Às vezes as pessoas falam assim, vocês já planejaram, vocês estão falando isso que vocês já sabiam. Não, zero. Não, zero. Até porque eu olhei, antes de vir pra cá, eu olhei e a Tava nublado, né? previsão de tempo era de ficar nublado uma semana inteira. Então hoje a gente deu muita sorte já com esse dia de sol. O céu tá muito aberto. Mas as nossas viagens a gente tem sido muito sortudos, porque o último vlog também na Espanha era pra ser um rolezinho de carro e tal, de van, alugamos um carro e foi tipo muito épico, né? Mas vamos lá, 5 minutos daqui, 4 quilômetros, chegamos no camping. Vamos fazer um tour dessa nossa casinha. Vamos mostrar pra vocês o camping, como é um camping aqui na Islândia. E a gente vai também, se tudo der certo, ver a aurora boreal à noite. E seria incrível se fosse essa cachoeira. Mas calma, não vamos criar muita expectativa. Vamos pro nosso camping. Raining on the city. I was at the shore, now I'm under the river, and I think I know. Meus amigos, o cartãozinho da Nomad tá trabalhando nessa viagem, tá? O camping custa 2.000 moedas deles. Kronos. 2.000 crowns, que sai mais ou menos R$80 por pessoa. Mais 1.000 kronos pela eletricidade. Que dá R$40 por noite, né? Mas é opcional, então se você quiser, né, só ficar no banho? camping. E o banho também custa 500. R$20. 500 kronos. 500 kronos, que dá R$20. Aí é o seguinte, né? Tem que sobrepesar, porque uma hospedagem aqui, nesse lugar que a gente tá, não sai por menos de 700, 800 reais. A mais barata que eu vi, onde tinha muita hospedagem, era 600 reais. Então aqui deve ser entre 800 e 1.000 reais. Então, assim, ainda mesmo sendo caro, é muito mais barato do que um hotel. E a gente pode parar onde a gente quiser nesse lugar maravilhoso, ó. Aí, gente, ela deu um ticketzinho, a gente coloca o ticket aqui. E aí ela sabe que a gente tá no camping.
E a gente pode entrar e sair qualquer hora. Isso significa que se tiver uma aurora, se tiver aurora boreal, a gente vai buscar. Mas ó, gente, 3,5 graus lá fora, friozinho. Vamos ligar o ar quente, tem aquecimento. O aquecimento é elétrico nesse carro. Então, por isso que a gente está pegando um lugar com eletricidade. A gente poderia não pegar, talvez, acho que sim, porque ele tem bateria que carrega no alternador, não tem painel solar para quem gosta dessas coisas de motorhome. Mas como a gente vai ter geladeira ligada, o aquecimento que é elétrico, aí a gente vai plugar. Ah, e outra coisa, para carregar coisas em tomada que tem aqui, a gente precisa estar ligada na energia, então é o que a gente vai fazer, vamos ligar na energia. E assim, gente, esses motorhomes, eles não têm painel solar e tal, porque eles são pensados para esse tipo de atividade, né? Como aqui você só pode parar em camping, eles sabem disso, né? Então tem eletricidade em todos os campings, o galão de água, né? Não tem uma caixa d'água externa, ela fica dentro da casa, é menor porque fica mais fácil você abastecer, mas em qualquer camping você consegue abastecer, em qualquer posto de combustível você consegue abastecer. Então elas são pensadas para esse tipo de aventura, o que facilita bastante, né? Para essas coisas, para quem não tá acostumado a viajar de motorhome, acaba sendo uma forma prática de você testar e de você ter essa experiência, sem ter muitas complicações de se preocupar com painel solar, com alternador, com não sei o que, pá. Chegamos. Vamos ligar na energia elétrica. E agora então a gente vai começar o tour da nossa casa, começando justamente pela parte elétrica. Os cabos elétricos estão aqui. Esse laranja, ele é só a extensão. A gente precisa mesmo é deste verdinho com este preto. Você liga só onde vai. Então, primeira parte, esse verdinho vai aqui. E a outra parte, aqui. Ah, que bom que pluga na tomada a outra parte. Se não plugasse, a galera ia ficar curiosíssima. Bora pra casa. Liga esse aquecedor, pelo amor de Deus, a melhor coisa que você pode me proporcionar. Então, gente, aqui embaixo tem um armário gigantesco que é o banco todo. Eu vou só guardar isso aqui e vamos entrar. Vamos pra casa porque tá muito frio. Bora. Pra começar este tour, vamos ligar as luzes porque tá muito escuro aqui. Tem uma chave central de energia. E aí, havemos luz. Primeira coisa, o aquecedor. Bom, um aquecedorzinho, como eu falei, elétrico. Isso é, por um lado, bom, né? Mas você tem que estar ligado na tomada, porque senão tem que ter um bom sistema elétrico para aguentar. O nosso próximo motorhome, para vocês terem noção, vai ser um aquecimento a diesel, porque ele é complexo. E a gente vai ter outro tanque, né? Um tanque extra. A gente vai ter um tanque extra de diesel. Mas vamos lá. Primeiro eu ligo esse botãozinho aqui. E aí para temperatura, eu aperto aqui. E aí eu mexo aqui a temperatura. Então se eu quero um pouquinho mais quente ou menos quente, A gente quer bem quentinho. ajusto aqui. Então vou deixar no mais quente. E aí eu volto para cá. E é isso. Mas beleza, vamos seguir o nosso tour. Eu vou tirar o casaco só. Enquanto começa a sair um ar quentinho maravilhoso daqui, desse lado aqui a gente tem a cozinha. Primeiro, a pia. A pia, ó, basicamente não tem caixa de água suja, então o que você usar aqui cai direto pro solo. Então tem que ter cuidado com o que você... Tem que cuidar com o que você vai usar, né? E aí tem um galãozinho de água de 20 litros, não tem caixa d'água, então é só isso, você pega... Então todos os campings, ele falou, você pega a mangueira, não precisa tirar, pega a mangueira, vem aqui, enche a caixa d'água, o galão de água, e era isso. E aí, gente, se você tá se perguntando como que a gente fez no último vlog pra lavar a louça e como que a gente vai fazer nesse que a gente tem pouca água e que a gente também não quer usar, né, detergente pra não poluir o meio ambiente, o que a gente geralmente faz é, a gente dá um tapa de lencinho umedecido na louça, então passa lencinho umedecido nos pratos, tira toda a gordura, e aí a gente passa uma água só pra ficar, né, mais limpo, mas a gente já tira todo o excesso de comida com o lencinho umedecido. Aqui então tem 4 armários, eles ficam abertos assim, tem só uma travinha aqui, a gente botou comida, não caiu nada. Então são 4 armários pra você. Mas as estradas aqui são bem tranquilas até agora, né? 4 armários, o que eles mandaram junto com o motorhome. Um sisteminhazinho de limpeza aqui, uma vassourinha. Ele falou, Alessandro, você é frisbee. responsável por limpar a casa. Um frisbee, se tiver. Ele falou, se não tiver vento, dá pra jogar um frisbee deles. Aqui tem fogão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fogão. Bom, e aí aqui tem uma super bancada grandona, né? Já vou deixando o fogão aqui em cima. É fogão de camping, né, gente? Então... Já fica aí que tá até bonito você perto desse fogão fazer comida hoje. Exatamente. Tô virado aqui. Fogão de camping. Aqui tem uma mesa basicamente de apoio. Então você pode, né, ela trava por pressão. E aqui embaixo fica a geladeira. A geladeira tem uma travinha, push lock, e aí você puxa pra fora.
É uma geladeira de gaveta. Acho que ela sai mais, né? No nosso próximo motorhome a gente vai ter uma geladeira de gaveta também da Dometic, né, Letios? Exatamente, obrigado, Dometic. Bom, uma geladeirinha de gaveta, então tem muito espaço aqui, tá? Ah, o nosso motorhome novo vai ter uma geladeira de gaveta, mas ali vai ter uma de gaveta e uma normal, tá? Mas beleza, então aqui a geladeirinha tem muito espaço, mais do que suficiente pra gente passar esses 10 dias também, né? Você vai abastecendo ao longo do caminho e ela volta para o seu lugar. E aqui você trava. Aqui onde fica o vento quentinho maravilhoso que tá saindo aqui, tem mais os armários para guardar utensílios de cozinha, então o que eles mandaram junto veio... Isso daí eu botei aí, não veio não. A gente comprou, junto na reserva, uma garrafinha de gás, que custa 7 euros, se eu não estou enganado, mas nem precisava, sinceramente, porque ele falou, ah, sobrou dos caras anteriores, então tem duas que sobraram aqui, ó. Que super daria para nossa jornada aí. Aí vem coisa para limpeza, e aí isso aqui a gente foi pegando ali no mercadinho deles, que vocês viram, né, o que a galera também deixou, né? Deixa eu guardar aqui, e aí já vamos deixar o gás aqui. Mostra os utensílios de cozinha, porque eu achei bem diferencial. E aí eles mandaram junto também uma cafeteira italiana, panelas bem boas, são 3, e aqui também espera de panela. Você fala espera de panela, que bonitinho. Uma frigideira. E também tem Aí embaixo, pretinho. tem uma tábua de cortar que eles mandaram também. E Aí. aqui tem mais utensílios de cozinha, olha que bacana. Talheres, bem equipado, muito bem equipado, Muito tá? bem equipado. E ó, faca para cortar, copinhos plásticos, Todos os utensílios que a gente precisa pratos pra... plásticos também, saca-rolha. E aí você acha, não, isso aí, não sei o que, tem tudo que é motorhome. Gente, muitas vezes quando você aluga motorhome, já aconteceu com a gente, esses utensílios aqui vêm tudo sujo, tá? Então, só de vir tudo organizado e limpo, pra mim já é um grande diferencial. Gente, só uma observação sobre esse fogão. Ele é um fogão que ele é super prático de usar. É claro que assim, pra quem mora no motorhome como a gente, não seria a minha primeira opção. Só que ele é uma opção legal pra quem não quer ter gás dentro de casa, porque você pode levar esses botijões pequenininhos que o Ale mostrou, né? Que é bem seguro, não tem nenhum problema. E aí você pode evitar ter um sistema de gás no seu motorhome se você não quiser, por exemplo. Antes da gente ir pra parte de quarto, sala aqui de trás, tem 2 tomadas aqui desse lado e basicamente essas tomadas só podem ser usadas quando tivermos na carga agora como a gente tá, né? Então diretamente da bateria elas não funcionam, só quando estiver funcionando. E a gente até alugou um inversorzinho para ligar no isqueiro ali e para poder carregar as nossas coisas, porque a gente tem muita bateria de câmera, computador, então serve. Mas hoje, como a gente tá ligadinho aqui, botar as câmeras, computadores para carregar aqui nessas 2 tomadas e tá show de bola. Beleza, como vocês estão vendo, cabine dividida da casa, né? Bem aberto, bem amplo, né? Mas enfim, dividida. Se tiver algum problema tem que passar. Até tem, é grande aqui, dá super pra passar, mas enfim. Esse motorhome podem viajar 4 pessoas e dormir 4 pessoas, claramente. Aqui em cima tem a cama principal, a gente pode dizer, só que ela é para pessoas que não tem problema com claustrofobia, porque é bem apertadinho. Mas enfim, dormem 2 pessoas aqui, um casal, e inclusive você pode levantar isso aqui, se você quiser mais espaço aqui embaixo, você pode levantar essa parte aqui, ó. E aí ele sai e você joga isso aqui lá pra cima. Mas ele pediu para que quando estivesse rodando, que isso tivesse encaixadinho aqui nessas travas. Essa cama ela é fixa, tá? Então ela não sobe e desce, né? É, exatamente, ela é essa altura aqui. Provavelmente a gente vai dormir aqui para poder deixar aqui embaixo no modo sala todo o tempo que a gente precisar. Aqui então, modo sala, que também vira uma cama. Então, gente, aqui nessa parte que é sala, ela também vira mais uma cama. Essa mesa aqui, ela desce, então você tira aqui embaixo, né? E ela encaixa aqui, vira a outra cama. E aí a gente usa esse colchão que tá aqui, ó. Ele entra aqui embaixo, então vira a segunda cama. Lembra o quê? Nosso primeiro motorhome, né, Leitos? Então, você faz isso. Tira os pés, encaixa a madeira aqui da mesa, bota o colchão e aí vira a outra cama. E certamente é muito confortável para tipo 6 ou 8 pessoas até sentarem aí. Sentarem, com certeza. É bem com certeza. espaçoso. Mas enfim, muito legal que eu achei aqui é o seguinte. As outras 2 pessoas que viajam aqui atrás, porque lá na frente cabem 3. Né? Então, como funciona? Que eu puxo uma alavanquinha aqui e eu puxo aqui. Ó. E ela vira um banco. Muito bem pensado. Tem o cinto de segurança aqui para a pessoa poder viajar em segurança.
nos dois lados. Então você fica aqui em segurança. Muito bem pensado, realmente. Uma ideia bem bacana. E é isso, essa vira aqui. E ela, inclusive, com essa alavanquinha aqui, ela pode até ajustar a altura, olha só. Eu juro que tem como ajustar a altura aqui. ali do lado, meu amor. Aqui? Então você consegue ajustar, inclusive, a altura do banco, se quiser, ó. Ele desce um pouquinho mais. Aqui. Aham, temos uma luz. Bom, aqui, gente, além dessa luz, tem uma tomadinha USB em cada lado. Então tem uma tomadinha USB aqui, outra do outro lado, e lá também tem uma tomada normal que a gente pode usar quando estamos conectados. E é isso, gente. Conectados, prontos. Essa é a nossa casinha que a gente vai viajar por 11 dias aqui na Islândia. E como a gente falou, esse motorhome é um motorhome pensado para você viajar aqui de férias na Islândia, passar uns dias, né? Ele não tem muitos armários para você guardar as coisas, o que é ótimo, que faz com que seja um motorhome super espaçoso para você viajar. E aí você tá se perguntando, onde é que estão as malas de vocês? Essa parte toda debaixo do banco é aberta, a gente consegue guardar coisa embaixo do banco. E ali as nossas malas estão na parte de trás, que abre pelo porta-malas, também tem bastante espaço. E as cadeiras também que a gente trouxe para usar na área externa estão ali atrás. Aí, outra coisa bem legal desse carro, que eu nunca tinha visto. Também não existe essa van no Brasil, né? Essa é uma van da Volkswagen. Olha só. Vai dar uma friaca aqui, tá? Mas tudo bem. Porta lateral aberta. Vamos fechar. E porta lateral aberta. A porta lateral dos dois lados. Eu nunca tinha visto Sabe isso. pra que é isso, meu amor? Pra entrar um vento. Não, você sabe pra que é? Ela foi feita especialmente pra Islândia. Ah, Se tiver aurora boreal, você vai abrir dos dois lados pra ficar apreciando essa vista. Saquei. Entendeu? Meus amigos, casa apresentada pra vocês. Essa vai ser a nossa casinha. Tem a cabine, depois a gente mostra mais com detalhes. Neste momento, 6h48 da noite. O sol se põe exatamente agora, 6h mais ou menos por esse horário. O que faremos? Vamos fazer uma comida, vamos preparar, ficando bem quentinho aqui, tá aquecendo, tá ótimo. E a gente vai esperar a aurora boreal essa noite. Se não der a aurora boreal, tudo bem, tem mais 11 dias. A gente vai caçar a aurora boreal. Mas por enquanto, vamos comer. Estou vendo o que eu vou te proporcionar hoje, Aleixos. Eu acho que eu vou te proporcionar uma massa com molho pesto, queijo de cabra e cogumelos. O que você acha? 10 de 10? Qualidade. Gente, vocês não vão acreditar. A gente olhou pela janela aqui. Dá pra ver. A aurora boreal, eu acho que vai ser nível Alasca. E é só dia 1. Vamos lá fora dar uma olhada? Quando a gente fala nível Alasca, é que a gente viu uma aurora boreal no Alasca que foi épica. Mas enfim, terminamos nossa janta e dá pra ver olho nu. Mas a magia acontece quando a gente coloca a câmera e a gente vai botar a câmera lá fora pra ver o que tá acontecendo de verdade. Tá explodindo, explodindo. A gente olhou. Será que dá pra ver assim? Acho que não dá. Dá pra ver assim, cara. Não, não pode ser. É bizarro, é bizarro, é bizarro. A gente vai sair daqui e vamos caçar ela. Tá muito frio, mas a gente vai caçar em lugares épicos. Essa noite, eu não ia falar que ela não prometeu, mas ela já prometeu e tá entregando tudo. Mas se aqui no camping, com um pouco de luz em volta, tá desse jeito, imagina onde a gente quer ir. A gente quer chegar em Cachoeiras e mostrar ela com as Vambora, vambora. Vamos do dia! Prontíssimo. Temperatura externa, 0 graus, tá falando ali. A gente tá indo pra Gullfoss Fall. Que é a cachoeira Gullfoss. Não sei como pronuncia. É uma das mais potentes que tem aqui, eu acho. E você consegue chegar no estacionamento, se eu não me engano, 24 horas, pelo que diz aqui, pelo menos. Mas vamos lá na noite. A gente perguntou pra mulher, já pensando nisso, se a gente podia ir à noite. Ela, mas à noite vocês não vão ver nada. Sabe de nada, inocente. À noite a gente vai ver tudo, se tudo der certo. Tudo. Eu preciso limpar aqui porque a gente tá super embaçado.
Gente, tá muito forte, mas assim, de ver a olho nu. Falta 1,4 km, nada. Ali onde a gente tava, no camping, tinha outras pessoas acampando. Muito legal a galera, tipo, nos motorhomes, todo mundo olhando na janela, alguns sentados pra fora, e aqui não tem ninguém. Ó, não, tem um carro ali na frente. Será que mais gente teve a mesma ideia? Deve ser, né? Vamos chegando. 1 minuto. Gente, muito épico, né? Nossa! Nem parece que a gente chegou ontem aqui. Não, Já vivemos cara, tanta coisa. Exato, nossa, bizarro. E ó, a gente chegamos na cachoeira, na cascata aqui pra fazer o time-lapse, só que, gente, tava muito frio. E vocês valorizem, tá? Porque a gente ficou 1 hora ali naquela friaca. Se não fosse por essa jaqueta, isso não teria sido possível. Mas foi umas horas mais mágicas E aí que a gente viveu, assim, ó. Nós pegamos as cadeirinhas De camping. e falamos, cara, vamos sentar aqui, esperar. Então a gente ficou ali, e aí passava, às vezes vinha um turista tirar foto, e aí ele saía, e ficou, eu e a Dudu ficamos, cara, uns 40 minutos ali, sem ninguém. Tem até uma foto pra provar. Que lugar mágico. Mas bom, a gente tem que ainda arrumar a cama, deitar, porque amanhã a gente tem mais uma coisa muito legal. Uma coisa legal pra mostrar pra vocês no vídeo que a gente queria ter feito hoje, mas não rolou, então vai ficar pra amanhã cedo. Meus amigos, bom dia. Que noite foi essa, hein? Prometeu nada, entregou tudo. Esse primeiro dia, na verdade, chegamos assim... Vamos dar uma volta pela cidade, passar num geyser ali, mostrar pra galera e tipo... A ideia desse vídeo era, não, vamos só mostrar a cidade e o nosso primeiro acampamento. Imagina os próximos aí. Promete. Mas, gente, a gente acordou com calor por causa do aquecedor. Então foi uma noite super agradável. Eu fiquei com muito medo de passar frio, porque ontem tava um frio. Mas o aquecedor super aguentou. A cama, uma delícia pra dormir, super espaçosa. A gente trouxe o saco de dormir, né? Porque, sei lá, dá algum problema, quebra um aquecedor? É importante ter. Mas nem precisava, eu acho. Foi super agradável. Vamos começar nosso dia, fazer um cafezinho. Vamos. Né? E seguir viagem. Ainda tem coisas para mostrar para vocês nesse vídeo, fica aí. Café da manhã, mingauzinho, água quente, era isso, simples, porque a gente já tá atrasado para rolezar. Nós falamos para vocês que íamos mostrar a água termal, mas a gente vai, na verdade, voltar naquela cachoeira da Aurora Boreal ontem e mostrar isso para vocês. Ela fica aqui do lado e a gente vai dar um pulo lá para mostrar. Todo esse roteiro nosso da Islândia que a gente tá fazendo, super planejado, né, com várias dicas, aplicativos, tudo que você tem que usar para saber, condição da estrada, condição do tempo, tudo isso vai estar disponível lá dentro da nossa comunidade. A nossa comunidade é um grupo muito massa, que você tem acesso a vários benefícios, você tem acesso a um grupo do WhatsApp, onde a gente está ali na resenha todo dia, mandando essas fotos em tempo real pra galera, respondendo dúvidas, mostrando os bastidores do nosso projeto, mas você também se conecta com várias pessoas que têm os mesmos ideais, querem viajar, estão buscando uma vida diferente, né? Esse grupo é muito massa, tem várias conexões legais. Entrando agora até o dia 31 de outubro, você vai concorrer uma passagem aérea para a Espanha, que a gente vai sortear lá pra galera dentro da comunidade. E você também pode participar de encontros presenciais. No dia 15 de novembro
em Pinhais, ali na região de Curitiba. A gente vai estar lá para palestrar na Expo Motorhome. A nossa palestra é no dia 16 e no dia 15 vai ter um encontrão dessa comunidade massa. A gente vai estar lá com a galera batendo um papo e você pode participar também entrando na comunidade. Vou colocar um link aqui com QR Code, a gente espera vocês lá. Dá uma olhada na página, tem vários outros benefícios. Você tem acesso a e-books com dicas de roteiros para você viajar, 30 roteiros para você fazer em 30 dias de férias. Uma série de coisas legais que você tem acesso. É só escanear esse QR Code. Você paga R$29 por mês, você não paga mais nada. Se você quiser sair, você sai a qualquer momento. Mas a gente vai adorar receber vocês lá. Mas enfim, vamos lá então mostrar pra vocês essa cachoeira fantástica, porque ela deve ser linda. Tava linda ontem e hoje então, podendo ver melhor, vai estar épico. Vou mostrar isso pra vocês. Gente, aqui tem uma placa que, pelo que eu entendi, fala que fica muito perigoso quando tá gelo, que é pra usar crampão. Imagina isso aqui no inverno, hein, Aleutios? Deve ser um frio no inverno. Cara, e olha só, a cachoeira, ela espirra água pra cima e a água chega na encosta do canyon e tá tudo congelado. Olha só. É surreal de dia, igual é de noite. Só que ontem à noite a gente tinha ido só pra parte alta, não sabíamos que tinha uma parte aqui embaixo. Dá pra ver a cachoeira bem de frente. Só que você chega aqui e não dá pra aguentar muito tempo, pelo menos a gente, porque, enfim, botei uma jaquetinha, porque vem gelo na cara. Eu acho que a cachoeira respinga um pouco aqui, e aí um frio que bate. Se tem uma coisa que a gente viu nesse primeiro dia de Islândia é que esse lugar é potência. E esse foi só o primeiro de 11 dias da nossa volta dirigindo de motorhome por todo o país. Ah, gente, olha a Islândia, mal te conheço e já te amo, você me impressionou. Esse primeiro episódio foi incrível, entregou tudo, já dava pra ir embora, honestamente, mas esse foi só o nosso primeiro dia. Estamos começando o segundo dia hoje, tem muita coisa incrível, mas isso vai ser pro próximo episódio aqui do canal. A gente vê vocês semana que vem. Entra lá na nossa comunidade, a gente espera vocês para bater um papo sobre esse vídeo, sobre tudo que aconteceu lá no grupo do WhatsApp. Escaneie esse QR Code que tá na tela e a gente vê vocês então na semana que vem ou lá no grupo dentro da nossa comunidade.